2 Timóteo 3,16. Timóteo 3,16. Amém? Todo mundo abriu a Bíblia? Então diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso e bendito. Pai, essa é a Tua palavra, nós a lemos nessa manhã, Pai, e por Tua graça e Teu favor pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz, queremos sair daqui edificados, Pai, compreendendo um pouco mais daquilo que o Senhor espera da Sua igreja. Pai, a mim dê a capacidade de comunicar tudo aquilo que for necessário, Pai. E a todos nós, um coração aberto a receber tudo aquilo que o Senhor tem a dizer. E faça de nós, Pai, uma terra fértil para a Tua palavra. Se nós oramos e Te agradecemos no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Bom, certa vez eu estava num curso de imersão bíblica, de teologia bíblica, né? E nele eu tinha alguns encontros virtuais com o coordenador do curso, que inclusive é o nosso pastor Emerson. O pastor Emerson, eu tive o privilégio de ser aluno dele. E você, se fizer o BTM, também terá esse mesmo privilégio que eu, e será grandemente edificado como eu fui. E certa vez, ele propôs para nós uma reflexão no livro de Atos, no capítulo 2, verso 42, que fala que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Então, ele levantou o seguinte questionamento para a gente. Se você tivesse que plantar uma igreja, tivesse que iniciar uma igreja do zero, qual seria a sua prioridade? Qual seria a primeira prática ou primeira conduta que você tentaria implantar nessa igreja? Qual seria a primeira coisa que você tomaria cuidado com ela? Bom, de certo modo, quando nós falamos de uma igreja saudável, nós também devemos nos preocupar com isso. Qual é a primeira coisa que eu devo buscar em uma igreja saudável? Essa semana nós iniciamos uma série de pregações que vão até o final do mês de novembro, baseadas no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. É um livro que marcou a nossa história como igreja, foi o primeiro livro que nos fez pensar o que é ser uma igreja mesmo, e como desenvolver uma igreja que seja saudável. E como nossa igreja tem crescido, tem chegado novas pessoas a cada dia, e louvado seja Deus por isso, nós entendemos que seria apropriado, então, nós fazermos uma série de pregações baseadas nesse livro, a fim de comunicar essas verdades para todos os que têm chegado e relembrar aqueles que já estão há mais tempo dessas verdades. E o que tudo isso tem a ver com a história que eu contei do Emerson? É que, quando a gente abre a Bíblia e vai ver o relato de como viviam os primeiros cristãos, a primeira coisa que eles fizeram foi permanecer na doutrina dos apóstolos. Então, Dever, no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, ele vai levantar que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva, que é o tema dessa manhã. Dever vai dizer que ela deve ser a primeira marca que você deve buscar numa igreja saudável. Por quê? Porque dela depende todas as outras marcas que ele elenca como marcas de uma igreja saudável. E aqui vale fazer uma observação. Nós vamos falar de 9 marcas de uma igreja saudável, mas existem muitas outras marcas que a gente poderia colocar como marcas de uma igreja que é saudável. Mas veja, como perseverar na doutrina dos apóstolos seria a pergunta que nós deveríamos nos fazer, já que a igreja primitiva, ela começou pela perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós, ao pensar uma igreja saudável, deveríamos pensar também, nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos.
E talvez alguém diria, então, Everton, o correto seria a gente, então, começar pensando em doutrina. Por exemplo, a segunda marca de uma igreja saudável é a doutrina do Evangelho. Então, por que não começar pela doutrina do Evangelho? É porque, por mais que realmente talvez a doutrina do Evangelho seja a mais importante de todas as marcas, como nós podemos ter acesso à doutrina do Evangelho? Por meio da exposição das Escrituras. Né? E eu lembro que o Emerson estava falando sobre isso, que duas coisas eram necessárias. Expor o Evangelho às pessoas e, expondo o Evangelho, fazer boa teologia a partir do Evangelho. Então, todas as outras marcas dependem da exposição do Evangelho. Então, nós precisamos expor o Evangelho. Por isso, a primeira marca de uma igreja saudável é pregação expositiva. E talvez você esteja se perguntando, o que é pregação expositiva, pastor? Então, pregação expositiva não é o que eu vou fazer hoje. Hoje eu estou fazendo uma pregação temática, e todas as outras pregações dessa série de exposições, de pregações, de sermões, serão temáticos. Mas uma pregação expositiva, ela é aquela pregação que, nas palavras do Hernandes Dias Lopes, busca ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto dentro do seu contexto. Então, veja, uma pregação expositiva, ela leva em consideração uma unidade literária. O que é isso, pastor? Ela pensa, ela observa o que um texto completo. Por exemplo, ela olha para o livro de Gênesis, e então busca expor todo o texto, explicar todo o texto de Gênesis. Por quê? Porque ali há uma unidade literária. Existem vários assuntos dentro do livro de Gênesis, mas todos eles estão conectados. É isso que forma o livro de Gênesis. Há um desenvolvimento de uma história, de uma narrativa dentro daquele texto ali. Então, a pregação expositiva tenta e busca expor aquilo que está dentro daquele livro ali. A pregação expositiva também, ela pode ser parte daquele livro. Por exemplo, no ano que vem, nós vamos iniciar uma série aqui em Gênesis, no capítulo 1 até o 11, porque há uma unidade literária do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, dentro da unidade maior que é o livro de Gênesis. Mas a gente entende que é salutar e é saudável para a igreja que a gente exponha os capítulos 1 a 11 ali. Então, nós faremos uma exposição de todo esse texto. E aí, uma marca da pregação expositiva é passar pelo texto. Ela fica presa ao texto. E aí eu gostaria de fazer esse questionamento para você, e você não precisa me responder, mas pensa aí. Quantas vezes você já foi em uma igreja em que o pastor abriu o texto, leu o texto, saiu do texto e esqueceu o texto? Nunca mais voltou no texto, não é? Então, na pregação expositiva, a intenção do pregador deve ser fiel ao texto. Nesse sentido, o assunto da pregação expositiva vem de dentro do próprio texto. Então, eu primeiro olho para o texto, eu leio o texto, eu busco interpretar o texto, e interpretando o texto, eu busco aplicar ele para o meu dia, ou para a realidade em que eu estou inserido. Compreendeu isso aqui? Então, na pregação expositiva, o tema da pregação vem do próprio texto. Porque o pregador ele deve ter um compromisso com aquilo que a palavra está dizendo. Dessa forma, também, na pregação expositiva, o pastor ele é obrigado a tratar de assuntos que talvez ele não trataria. E quantos de nós, então, somos tentados a fugir de determinados assuntos? Tem sempre aquele assunto que você fala assim, melhor não tocar nisso não gosto, vai gerar confusão. E não só isso. Quantos assuntos nós não dominamos? Nós não temos know-how, não temos capacidade de lidar com eles. A pregação expositiva obriga o pregador a ter que lidar com esses assuntos e estudá-los. Aprender a respeito deles para então expô-los para a igreja. E fazer então teologia para a igreja. Então a minha tentativa aqui hoje vai ser de, ao explicar
o que é pregação expositiva, olhando para esse texto aqui de 2 Timóteo, trazer os benefícios do que é uma pregação expositiva pode, ou como a pregação expositiva pode ser útil para o dia a dia da igreja. Amém? Então, olhemos para o texto, 2 Timóteo. Paulo vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aqui a gente pode parar. Veja, normalmente esse texto ele é usado para defender a doutrina da inspiração da Escritura. Para dizer que toda a Escritura, todo o texto bíblico, Antigo e Novo Testamento, são inspirados por Deus. Deus capacitou os homens que escreveram esses textos a escrevê-los, a comunicar a mensagem que está aqui e que nós temos acesso a ela hoje. Então, assim, meu foco hoje não vai ser esse, mas fica aqui essa observação. Nós, como igreja, cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Todo o texto bíblico foi inspirado por Deus. Deus capacitou os homens a falarem aquilo que Deus desejava que eles falassem. O que cabe a nós é buscar entender aquilo que Deus falou. Mas veja, como chegar a essa conclusão? Como entender que o texto que temos em nossa mão, ele é inspirado por Deus? Como eu posso comunicar isso à igreja e fazer com que a igreja compreenda isso? Bom, eu gostaria de mostrar para vocês nessa manhã que por meio da pregação expositiva é que nós podemos chegar a essa conclusão. Veja só, se eu estivesse pregando de forma expositiva esse texto, eu teria que trabalhar com vocês, por exemplo, o que é o sentido da palavra inspirado aqui. Será que Deus ditou aos autores bíblicos aquilo que eles deveriam escrever? Será que Deus soprou, deu uma iluminação, uma ideia? O que Paulo está querendo dizer com inspirado aqui? A ideia de inspirado aqui comunica a ideia de que Deus capacitou os homens a falarem essas mensagens. Em determinados momentos, por exemplo, quando Deus falou aos profetas, Deus literalmente ditou para os profetas aquilo que os profetas teriam que dizer. Então, vá lá e diga tal coisa ao meu povo. Houve momentos em que Deus apareceu pessoalmente e falou, por exemplo, com Moisés no monte. E disse, vá lá até o povo e diga a eles, se vocês me obedecerem e tal, eu vou fazer isso, isso e isso, e pergunta ao povo se eles estão dispostos a isso, se eles querem isso. Aí Moisés foi lá, falou, Deus diz. Tanto é que o texto bíblico fica até meio repetitivo às vezes, né? Você lê e fala assim, não, beleza, eu já entendi que Deus falou isso aqui, por que você está escrevendo de novo tudo que Deus falou? Por causa disso, para mostrar que eles estavam sendo fiéis àquilo que Deus tinha comunicado. Então, eles preservaram a mensagem como ela foi entregue. Compreende isso aqui? Então, veja, há momentos também que Deus capacitou os homens por meio da sabedoria que Ele já havia dado a eles. Nós vemos isso muito presente nas cartas de Paulo. A todo momento, Paulo está resgatando as Escrituras, ou no caso, o Antigo Testamento, para nós, o Antigo Testamento, resgatando o Antigo Testamento, interpretando ele e aplicando ele para a vida da igreja. Então, olha só, Deus capacitou Paulo com a sua sabedoria. Há momentos até em que Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala assim, isso aqui que eu digo não é o Senhor, mas eu quem digo. Porque Paulo reconhece que o que ele está fazendo é aplicar a sabedoria bíblica na vida dos irmãos. Só que ao fazer isso, Paulo também estava sendo capacitado e inspirado por Deus a dar orientação ao povo. E podemos então afirmar que o que Paulo falou era o que Deus queria falar ao povo. Era a instrução que Deus queria dar ao povo. Compreende isso aqui? Está claro isso? Então veja, como então podemos entender que toda a Escritura é útil
para o ensino, e aí todas as outras coisas que nós vamos listar aqui nessa manhã? Por meio da pregação expositiva. Porque o pregador, ele se vê obrigado a passar por cada detalhe do texto aqui. E ao fazer isso, ele deve ter fidelidade ao que o texto está comunicando, e ao comunicar o que o texto está falando, ao trazer a mensagem do texto para vocês, ele então elabora teologia para a igreja. E aí ele tem que consultar o que os teólogos que vieram antes dele, os pregadores que vieram antes dele, falaram, para que ele possa permanecer fiel àquilo que a doutrina cristã, ao longo dos séculos, tem comunicado. Então, dessa forma, a pregação expositiva serve para mostrar que toda a palavra de Deus é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus. E por meio da pregação expositiva, eu tenho a oportunidade de capacitá-los a enxergar a mesma coisa que eu estou enxergando no texto, essa verdade bíblica de que toda a palavra é inspirada por Deus. Mas não só isso, Paulo vai dizer que ela é útil para o ensino, ou instrução em algumas versões, né? O que é isso? Paulo tem em mente que a palavra de Deus, ela é capaz de formar um certo tipo de pessoa específico. Não à toa, no verso 17 ele termina, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. A ideia de ser perfeito nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, tem a ideia de maturidade. É você chegar à maturidade, ou à plenitude, que para nós é ser semelhante a Jesus Cristo. É ser igual a Jesus Cristo. Não à toa, aos Efésios, Paulo vai dizer que Deus deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas com vistas o quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para que eles cheguem à estatura de varão perfeito, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então a estatura, a ideia de estatura, varão perfeito ou perfeição, é maturidade na fé, é ser parecido com Jesus. Então Paulo tem em mente a formação de um tipo de gente parecido com Jesus. Os servos de Deus se tornando semelhantes a Jesus Cristo, estando habilitados a realizar toda a obra que Deus preparou que ele faça. Então dessa forma, a Escritura, ela serve como instrução, ela serve como orientação. E aqui, antes da gente, eu gostaria que vocês abrissem mão um pouco de, quando a gente fala de ensino, de instrução, normalmente a gente pensa em sala de aula, né? Um professor com um quadro ensinando algumas coisas lá. Mas instrução nas Escrituras está mais para um relacionamento de um pai com um filho. Onde ele diz, olha, você pode, não pode, deve, não deve, esse é o melhor caminho. E aí você vai orientando a interação que o seu filho tem com o mundo, não é assim? Quem é pai aqui sabe disso. Você dá uma instrução, dá uma orientação, mas você deixa o seu filho ir lá e viver. E aí ele, pela experiência, ele sabe se ele pode ou não deve fazer, se ele deve ou não deve fazer aquilo. É mais ou menos quando o pai está falando com o filho lá, principalmente os menorzinhos, né? Os menorzinhos é fera. Benjamin, então, eu falo com ele, meu filho, você não dá conta de subir aí, você vai cair. Ele, não, papai, eu dou conta. Não faz isso não, Benjamin, você vai cair. E aí, às vezes, eu deixo. Às vezes eu falo, não, beleza, deixa, vamos ver o que vai acontecer. Não, eu dou conta, papai. Aí ele vai. Aí ele começa a cair, papai. Aí, você viu que você não consegue? É mais ou menos essa ideia. A palavra de Deus, a Escritura, ela é útil para instruir, para nos mostrar qual o caminho que nós devemos seguir, a fim de que nós vivamos uma boa vida. E como, então, eu posso comunicar essa instrução, esse ensino da palavra para toda a igreja, de modo que seja útil para a vida de vocês? Por meio da pregação expositiva. Porque nela, eu passo por um texto como esse, e aí eu vou cavucando ali o contexto em que ele foi escrito. Para quem que Paulo escreveu? Paulo escreveu para Timóteo. Qual era a função de Timóteo? Era pastorear aquela igreja. E aí ele tinha algumas questões que ele precisava resolver, então Paulo está instruindo Timóteo a respeito daquilo ali. E aí Paulo percebe que a igreja tem alguns problemas, algumas dificuldades, então Paulo quer orientar a Timóteo a como lidar com essas dificuldades.
Então ele, olha, exalta a palavra de Deus, a Escritura, e fala, Timóteo, a Escritura é útil. Você só precisa da Escritura. Então, volte para a Escritura, porque ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Você quer ensinar as pessoas? Vá para a Escritura. Da mesma forma, se eu quero ensiná-los a vontade de Deus, eu devo ir para a Escritura. Então, expor o texto bíblico para vocês, explicando tudo o que eu já expliquei e aplicando para a realidade de vocês. Da mesma forma, a pregação expositiva serve também para repreender a igreja. E aí, a repreensão não é só para o membro que está aí, é para os pastores também. Porque ao passar pelo texto bíblico e ao expor o texto bíblico, nós vamos ter que lidar com pecados que, por vezes, eu também encaro na minha vida. Eu também sou desafiado a abandoná-los. E assim também, por vezes, e não se enganem, tá, gente? A igreja, no final das contas, ela é um pouco o reflexo dos seus líderes. Tá? Aqui eu quero deixar claro para vocês. Vocês quebrarem essa utopia de que a igreja deve ser o resultado de toda a comunidade. Não, se os líderes caminharem por um determinado caminho X, eles vão influenciar a igreja de qualquer modo. O que vocês devem pedir a Deus é que a liderança da igreja seja fiel à Escritura. E por isso a pregação expositiva, ela serve como um antídoto contra a liderança da igreja. Porque se a gente se compromete a pregar expositivamente, então eu vou ter que ter um compromisso de viver aquilo que eu estou pregando para vocês. Porque caso contrário, vai ficar evidente a contradição entre aquilo que nós estamos vivendo como igreja e aquilo que a palavra diz. Porque senão, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a liderança dessa igreja começou bem. Começou fiel às Escrituras, mas aí, de repente, os pastores começaram a ficar gananciosos. Então, em determinados assuntos, principalmente no que diz respeito a dízimo e oferta, para falar de uma coisa que a gente vê muito por aí, eles resolveram não ser mais fiéis à Escritura. Mas digamos que eles já foram fiéis em boa parte daquilo que a Escritura já ensina. Quando eles começarem a ensinar algo contraditório à Escritura, sabe o que vai acontecer? Vai bater um alerta na igreja. Do tipo, opa, calma aí, pastor, isso aqui está estranho. É mais ou menos como a lógica do banco. O que o banco faz? Quando um funcionário chega lá para poder trabalhar, eles colocam ele em um período de treinamento onde ele só vai ter contato com notas verdadeiras. Então ele vai lá, passa tempo só contando nota verdadeira, nota verdadeira, nota verdadeira. De repente aparece uma nota falsa. Ele estranha. Por quê? Porque ele já está tão acostumado com as verdadeiras que qualquer coisa estranho à verdade já chama um alerta nele. Então, a pregação expositiva, ela serve para repreender também a liderança da igreja, mas toda a igreja. Por quê? Eu vou ser obrigado a falar sobre aquilo que o texto bíblico está falando. E, por vezes, o texto bíblico fala de coisas que a gente não gosta. De assuntos que são desconfortáveis para todos nós. Então, assim, eu consigo repreender toda a igreja por meio da fidelidade à exposição bíblica. Do mesmo modo, ela serve para correção. Ou seja, o que é a correção? Normalmente a gente pensa em correção como repreensão. A repreensão é você dizer, não faça isso. Mas a correção é você dizer, não faça isso, mas faça aquilo. Você não deveria estar aqui, você deveria estar ali. Isso é correção, é você direcionar a coisa os caminhos para a coisa correta. Compreende? Então, da mesma forma, pensa só, se por algum motivo você está escolhendo caminhos errados para a sua vida. Aconteceu recentemente de eu estar aconselhando uma pessoa, e a pessoa está assim, pastor, mas a Bíblia diz tal coisa. Então eu estou sendo fiel à Bíblia. Porque o texto não diz assim? Aí eu falei, minha irmã, você está bem intencionada, mas eu acho que você está indo para o caminho errado. Vamos abrir o texto bíblico, vamos ler o texto bíblico e vamos ver o que ele está falando?
Então, abri o texto com a irmã, li, falei, expliquei cada detalhe, falei, irmã, então o texto está comunicando tal coisa, não é? Você não pode ler ele isoladamente e sair aplicando, porque senão você pode tomar decisões erradas. Achando que você está sendo bíblico, você está indo por caminho errado. Então, deixa eu corrigir essa rota aqui. Olha só, o texto está dizendo tal coisa. Então, se ele está dizendo tal coisa, eu acho que você deveria ir para esse caminho. Compreende? Então, quando a gente tem um compromisso de expor o texto bíblico, nós temos a oportunidade, então, de corrigir os caminhos que nós estamos tomando em nossas vidas. Ela também pode servir, as Escrituras, para a educação na justiça. E aqui é interessante isso. Educação na justiça aponta para você viver uma vida que pratica a justiça. E o que é justiça nas Escrituras? É você dar ao outro aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe é de direito. É você tratar o outro com a dignidade que ele merece. Então veja, pensa só, para falar de um assunto que, por vezes, pelo menos nos nossos dias, né, ele costuma gerar polêmica, né, que é submissão feminina. Né? Submissão feminina. E o pessoal sempre dá ênfase na submissão feminina. E aí tem um problema, porque de um lado tem um machismo, que a gente tem que reconhecer que a nossa sociedade tem um machismo, os homens querendo dominar e subjugar de qualquer jeito. Do outro lado tem o feminismo, que é o oposto, o outro lado da mesma moeda do machismo. Certo? E aí a gente acha que a gente tem que viver entre esse conflito aqui e achar um equilíbrio entre isso. Só que, quando você olha para o texto bíblico que normalmente é usado para falar de submissão feminina, que é Efésios 5, a partir do 21 ali em diante, até o 32, 33, o que o texto bíblico vai falar? Ele vai abrir essa sessão dizendo assim, submetam-se uns aos outros. Então, ele está dizendo que todo mundo deve se submeter um ao outro. Aí ele vai e fala, a mulher submeta-se ao marido, e o que diz para o marido? Que o marido deve amar a esposa a ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Aí é que está, olha que interessante. As pessoas tendem a dar ênfase à ideia de que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas esquece que o mais importante naquela época, e o que era mais polêmico naquela época, era você dizer para o marido dar a vida pela esposa. Por quê? Porque isso era impensável naquela época. A estrutura social romana dava ao pai de família... Ô Wilker, pega para mim água, por favor. Dava ao pai de família o poder total sobre a família. Total. A ponto de que se a mulher cozinhasse mal, o marido podia mandar ela ser presa. Então, quando Paulo diz para eles, deem a vida pela sua esposa, ele está dando um peso muito maior para os homens do que para as mulheres. Porque, digamos assim, essa era a condição que as mulheres já viviam. O revolucionário ali é ele dizer para o homem, você tem que dar a sua vida pela sua esposa. Então, está vendo que só uma simples observação a respeito do contexto já começa a mudar a sua percepção a respeito do texto? E aí, não só isso. Pense, então, como isso afeta a vida, então, dos maridos. A responsabilidade que você, marido, tem com a sua esposa, por exemplo. Porque você deveria pensar a sua atuação na sua casa a partir do exemplo de Cristo. Obrigado, Wilker. Que deu a sua vida pela igreja. Isso vai mudar a sua prática. E aí, quando o texto fala sobre educação na justiça, ele está falando sobre como viver uma vida piedosa. Então, eu dei esse exemplo, por exemplo, do texto de Efésios 5, para mostrar que a vida piedosa, por exemplo, do marido no lar, é de entrega pela sua esposa, pelos seus filhos. Compreende? Isso muda o seu modo de lidar com as coisas dentro de casa. Muda como você vai viver sua vida dia a dia.
E o que eu acabei de fazer? Eu acabei de expor o texto para vocês. Por isso eu creio que a pregação expositiva serve à Escritura para educar as pessoas na prática da justiça. Viver uma vida mais piedosa. Por quê? Ela obriga a gente a entender o texto no seu contexto. Para então aplicar ele para a nossa realidade. Aplicar ele para o nosso dia a dia. E aí Paulo vai terminar, dizendo que a fim de que o servo de Deus seja perfeito. Isso aqui me faz lembrar a grande comissão de Jesus Cristo. Por quê? Lembra lá, Mateus 28, a partir do verso 18, o Senhor Jesus fala que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos, ide por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Eu lembro que certa vez eu estava ouvindo um pastor falar sobre esse texto, e ele levantou o seguinte questionamento lá para a plateia dele. Quanto tempo leva para uma pessoa aprender a obedecer tudo o que Jesus tem ordenado? Vocês já pararam para pensar nisso? Aí ele virou e falou assim, uma vida inteira. Não à toa Jesus fala que estará com seus discípulos até o fim dos tempos. Porque uma vida inteira é necessária para aprender a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. E aí, como um servo de Deus pode estar perfeitamente habilitado a realizar boas obras? Por meio de pregação expositiva continuamente. Continuamente nós precisamos estar expostos à pregação da palavra. A essa prática de ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico para as nossas vidas. Então, por isso nós insistimos em sempre estar expondo o texto bíblico para vocês. Vamos expor as 3 cartas de João, vamos expor as cartas de Pedro, vamos expor, sempre expondo. Por quê? Porque uma vida inteira é necessário para compreender tudo aquilo que Deus nos chamou a viver. E não só isso. Eu lembro que, quando dou aula para os meninos no IBTM, uma das coisas que eu falo com eles é que estudar o texto bíblico é uma coisa fascinante. Cada vez que eu abro o texto bíblico, eu tenho um deslumbre novo ali a respeito de quem Deus é e daquilo que Ele está fazendo, e eu vejo o quão belo e quão maravilhoso é tudo aquilo que Deus está fazendo, e o meu esforço como pregador e professor é, de algum modo, comunicar essas verdades para vocês, para que vocês tenham o mesmo maravilhamento que eu tenho ao ler o texto bíblico. Então, a pregação expositiva também te capacita, meu irmão, a você, na sua casa, abrir a Bíblia e poder, então, chegar às mesmas conclusões que o pastor chegou. E não só isso. No dia da aprovação, no dia que você tiver em dúvida, no dia que você estiver pensando acerca de determinado assunto, se você está atento e faz suas anotações e rabisca a Bíblia, e aqui eu gosto muito do exemplo da Bárbara. A Bárbara, você pega a Bíblia dela, nossa irmã aqui da igreja, serve no Kids, Bárbara Leilani. Você pega a Bíblia dela é toda rabiscada. E aí, às vezes, quando eu estou em algum lugar que eu estou ensinando alguma coisa, que eu sei que eu já expus aquele texto que eu estou comentando ele ali, se eu não lembro de alguma coisa, eu peço ela para ler. Ô, Bárbara, você tem alguma anotação aí? Aí ela, tem, pastor, que dia você falou tal coisa. E é muito bom, por quê? Porque ela entendeu aquilo que o pastor está falando e explicando do texto, eu posso anotar e guardar para mim, porque no dia que eu estiver lá na minha casa, lendo e estudando aquele texto, eu posso compreender ele melhor. E não só isso. Certa vez eu estava ouvindo o pastor Ricardo Agreste pregar, e ele estava comunicando algo para a igreja que eu achei muito interessante. Que ele estava incentivando os irmãos a anotarem mesmo tudo aquilo que ele falasse a respeito dos textos ali, do que ele estava pregando. Por quê? Porque nem sempre o pastor vai estar disponível para te aconselhar. Mas você vai querer o conselho do pastor.
Você vai querer tirar aquela dúvida a respeito daquela situação. E você, então, em um determinado dia vai pensar, não, eu preciso conversar com o pastor, mas aí você liga para o pastor, você manda mensagem, o pastor não te responde, mas você precisa dar a resposta na hora. E aí ele conta o caso de uma irmã que estava em casa e falou, nossa, eu tenho que falar com o pastor, porque eu preciso saber o que ele tem a dizer a respeito disso e tal. Preciso de uma clareza e tal. Aí o marido dela, sabiamente, falou, mas ele não pregou sobre esse assunto uma vez? Ele não comentou sobre isso? Aí ela comentou, ele falou, então, você não anotou não? Ela é mesmo, né? Deixa eu ver lá. Aí correu lá, procurou nas anotações dela, achou. Falou, não, agora eu já sei o que o pastor iria me dizer. Então, compreende? Então, a pregação expositiva, eu creio também que a prática dela ajuda e auxilia os irmãos a também compreenderem o texto bíblico pelas suas próprias capacidades, suas próprias valências, a tirar suas dúvidas, a não ficar dependente de que alguém interprete o texto bíblico para você, porque isso já foi feito e você agora tem as ferramentas adequadas para você fazer isso. Por isso, quando nós lemos, então, 9 marcas de uma igreja saudável, e lemos esse primeiro capítulo em que o Dever defende que a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva, nós concordamos com ele. Por tudo isso aqui que eu tentei expor para vocês nessa manhã. Porque por meio da pregação expositiva, vocês são ensinados em toda a Escritura, em toda a verdade, em todo o conselho de Deus. Vocês são repreendidos, vocês são corrigidos, vocês são educados na justiça. Então, se você busca uma igreja saudável, que você busque, então, que ela tenha essa marca da pregação expositiva. Lembrando, pregação expositiva não é o que eu fiz hoje. Mas há momentos em que a gente vai ter que abrir mão disso, dessa boa prática saudável, para instruir a igreja em verdades bíblicas, a fim de que a gente, então, vá para a prática correta, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós vamos, ao longo dessa série de sermões, resgatar práticas que nós entendemos que são saudáveis a uma igreja, que fazem com que a igreja esteja num caminho bom. E aí aqui vale um disclaimer. Quando a gente fala de igreja saudável, a gente não está falando de igreja perfeita. Compreenda isso aqui. Não existe igreja perfeita. E se você encontrar, como diz o ditado, não entre nela, senão você vai estragar ela. Com todo o carinho e amor do mundo, viu, meus irmãos? Por quê? Porque não existe. Não existe igreja perfeita. Para quem está chegando à missão agora, eu falo isso, né? No começo é tudo mil maravilhas, até começar a ter os choques, enxergar a realidade. É isso, a missão não é uma igreja perfeita, mas algo de nós você pode saber, buscamos ser saudáveis. Uma pessoa saudável não é uma pessoa que está sem nenhum problema, é que os problemas dela estão dentro de um contexto de normalidade. Como toda igreja, onde tem ser humano, tem pecado. A questão é como essa igreja está lidando com o pecado. Ela está lidando de forma saudável com isso? E uma das formas de você avaliar se uma igreja está num caminho saudável é se ela tem pregação expositiva. Se o texto bíblico é lido no domingo, ele é explicado e ele é aplicado para a vida de vocês. O meu desejo é que nós, como igreja, possamos permanecer nessa prática, que eu entendo que é saudável, que é de fundamental importância para a igreja. Porque, por meio da pregação expositiva, nós garantimos que a palavra de Deus vai estar sempre no centro do nosso culto, da nossa prática, da nossa doutrina, da nossa orientação como igreja. Então, eu espero que vocês guardem isso no coração de vocês também. E incentivem pessoas ao seu redor a procurar igrejas que tenham essa prática. Que busquem igrejas que tenham pregação expositiva. Pergunta lá seu vizinho, seu amigo, se na igreja que ele tem congregado, o pastor tem aberto o texto bíblico, tem explicado o texto bíblico e tem aplicado o texto bíblico. E se ele não souber
o que é isso, ensine você o que é isso para ele. Certa vez uma pessoa, já estou finalizando, mas isso aqui é interessante. Certa vez uma pessoa virou para mim e falou assim: ô pastor, vocês me estragaram. Aí eu estou assim, por que eu estraguei você? Por que a gente estragou você? Porque eu agora estou numa encruzilhada, porque está difícil para mim manter uma constância no culto. Só que eu vou nas outras igrejas e aí não dá certo, pastor. Por que não dá certo? Porque o pastor abre a Bíblia, lê o texto, sai do texto, esquece o texto e não volta nunca mais no texto. E isso me incomoda, porque eu quero Bíblia. Eu quero receber Bíblia, eu quero conhecer a Bíblia, eu quero aprender dela. Então, assim, que vocês tenham esse desejo no coração de vocês. E que nós, como igreja, perseveremos nessa prática, de buscar conhecer a Bíblia, de buscar ler a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia em nossas vidas. Que vocês sempre exijam dos pastores desse púlpito fidelidade ao texto bíblico. Que eles sejam fiéis ao expor isso aqui. Que eles se dediquem, busquem compreender isso aqui de modo que eles possam compartilhar disso para nós. E se você está nos visitando, é de outra igreja, que você deseje isso para a sua igreja também. Oriente os seus familiares a só aceitar o bom alimento que vem das Escrituras. E eu creio que uma igreja alcança isso quando a Bíblia é exposta, quando há pregação expositiva. Amém?